Olá! O assunto de hoje será indução de parto. Fazer ou não fazer? Num primeiro momento, eu diria que nas granjas maiores, nas granjas que nós temos acima de 10 partos por semana, eu diria que já é interessante ter um funcionário à noite para atender os partos. Seria muito melhor do que fazer indução. Nas granjas menores, na minha granja, eu atendo um parto à noite, no outro dia eu não tenho condição de trabalhar. Então, estou cansado, preciso dormir, preciso descansar. Qual a finalidade da indução de parto? Para que a gente consiga os partos no horário do dia, durante o dia. Devemos estar atentos com os riscos de natimortos, com os riscos de leitões prematuros, com os partos induzidos antes da hora. Tá. Só para a gente ter uma ideia, um leitão de 113 dias de gestação até 118 dias de gestação, que às vezes pode ocorrer, esse leitão ganha 60, 70 gramas por dia. Então um parto às vezes induzido com 113 dias, e esse parto normalmente seria com 118, esse leitão poderia estar aí com 250, 300 gramas mais pesado ao nascer. Isso a gente deve estar ciente também dos riscos de leitões nascendo mais leve e poder, em algum momento, aumentar os natimortos ou os leitões inviáveis, os leitões prematuros. Tá? Primeiro ponto que eu vejo para iniciar um programa de indução de parto é eu ter anotado na minha granja, com certeza, qual é o período normal que eu tenho de gestação. A maioria das minhas porcas pare com 114. A maioria das minhas porcas pare com 115. A maioria das minhas porcas com 116. Isso é possível. Em cada granja, nós podemos identificar um pouco de variação entre o período de gestação de uma granja para outra. Veja nesse material, 80% dos partos ocorrem entre 114 dias e 117 dias. Tá? Então, eu vou implantar um sistema de indução de parto. Eu tenho que ter aí a ficha da matriz e saber exatamente o dia que ela foi coberta, com certeza absoluta. Diria que tenho que ter certeza absoluta dessa informação da data de cobertura. Bom, vamos induzir o parto para que nós tenhamos os partos durante o dia. Já falei nos riscos, já falei na ficha de matriz, já falei nesse gráfico onde os partos, 80% dos partos estão entre 114 e 117 dias, mas vamos lá. A fêmea nesse padrão, nesse momento, está comendo uma ração pré-lactação ou uma ração lactação. Eu diria que essas rações, tanto uma pré-lactação quanto uma lactação, o ideal é que ela tenha no mínimo 10% de farelo de trigo. Na fórmula normal, vai milho, vai farelo de soja, vai farelo de trigo e tal. No consumo pré-parto, eu diria que dos 110 dias para frente, o ideal é que eu comece a tratar essa fêmea por volta de 700 gramas de ração, 750 gramas de ração, no máximo, a cada 6 horas. Tá? Aí, a partir de 110 dias de gestação, eu vou colocar 30 gramas de sulfato de magnésio, uma colher de sopa rasa, em cada trato. Cada vez que eu vou dar ração para a porca, eu coloco 30 gramas de sulfato de magnésio para ela comer. Se eu fizer 3 tratos por dia, 4 tratos por dia, durante o dia, eu vou fazer 750, 700 gramas de ração em cada ração molhada, sempre ração molhada, e coloco
aí uma colher de sopa rasa de sulfato de magnésio, que é um laxante, tá? No dia 113 de gestação, contado da segunda cobertura, às 14 horas, eu vou aplicar um desses medicamentos que eu falo aqui. Pode ser o Sincrocil da Orofino, 0,7 ml. Ó, preste atenção, é menos de 1 ml, 0,7 ml intramuscular. Isso no dia 113 de gestação, a partir da data da segunda cobertura. Eu vou fazer 0,7 ml, 0,7 ml de Sincrocil intramuscular. Ou um outro medicamento, pode ser o Ciozin, da Intervet, também 0,7 ml intramuscular. Pode ser o Prolise, da União Química, 1 ml intramuscular. Às 14 horas, no dia 113 de gestação, da segunda cobertura. No dia 114, no dia seguinte, ao primeiro leitão, nasceu o primeiro leitão às 9 horas, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 2 ml de ocitocina intramuscular. E prestar atenção nos procedimentos do parto. Tem contração, está nascendo leitão, tem contração, não sai leitão, levantar a porca, mudar ela de lado, voltar ela para um lado, deita ela para o outro, anda um pouquinho com ela e vê se tem contração, vê se tem leite, bastante massagem no aparelho mamário, massagem na vulva, porque não adianta ter contração se não tiver saindo leitão, tá? Depois de movimentar a porca, levantar ela, mudar de lado, ela está deitada desse lado, deita ela para o outro, anda um pouco com ela, continua tendo contração e não sai, eu tenho que fazer um toque. Luva, bem lubrificada, tal, e fazer um toque, porque provavelmente posso ter leitão enroscado. Tá? Ambiente limpo, calmo, ventilado, uma ventilação, colocar um ventilador pequeno, que não faça muito barulho, ventilando a nuca da porca. Ela está deitada desse lado, ventilador ventilando aqui. Levantou ela, botou ela deitada para o outro lado, ventilador ventilando do lado de lá. Então observar as contrações e observar os partos. Um parto normal, 2 horas e meia, do primeiro leitão ao último, até expulsar a placenta. Parto normal. Um parto que eu diria já com algum problema, parto de 3 a 4 horas, do primeiro leitão até a placenta. Já é um parto problema. Parto problemático, e vai ter problema depois, partos acima de 5 horas. Isso em qualquer situação, ou induzido ou não induzido. Partos acima de 5 horas é um problema. Eu vou ter problema seguramente nos próximos dias, no período pós-parto. Bom, aí pariu, aí começar a oferecer ração lactação. No dia do parto, começa aí com 1 quilo de ração lactação, 1,5 kg de ração lactação, 2 vezes ao dia, ração molhada, e vou subindo. Hoje comeu 1 quilo, 1,5 kg, amanhã vai comer aí por volta de 2,5 kg, no outro dia por volta de 3 kg, quando chegar lá por volta de 8 dias depois de parido, vai estar comendo 6, 7 kg de ração, e depois de 10 dias de parida, ração à vontade, sempre ração lactação molhada, e estimular bastante o consumo de água. Este foi o assunto de hoje, indução de parto. Prestigie o nosso canal, inscrevendo-se, deixando o seu like, compartilhando. Seguramente o nosso canal é o maior acervo de informação técnica diária para o suinocultor.